acadêmico! Seja bem-vindo à disciplina de estágio 1 do curso de licenciatura em computação na modalidade à distância. Essa disciplina será ministrada por mim, professora Carmen Simão, e pela professora Ingrid Carvalho. Nesta videoaula, veremos a coleta de dados da investigação das práticas educacionais no ambiente escolar em diário de bordo. Na unidade 1, você já realizou as leituras e os procedimentos sobre a escolha da escola em seu município, o termo de compromisso, enfim, toda aquela documentação que será realizada durante o estágio. Observando a restrição para esse momento, a qual não é permitido desenvolver o estágio em turmas de ensino médio técnico, informática ou afins. Ou seja, nesse momento será o ensino fundamental. Pois bem, alguns aspectos importantes sobre os quais você deve se deter sobre o seu direcionamento, o seu olhar quando estiver dentro do espaço escolar. Por isso, a escola ou o colégio deve garantir ao acadêmico estagiário o acesso aos conhecimentos referentes à instituição de ensino. A relação teoria e prática deve ser entendida como eixo norteador da formação docente, consolidando-se como praxis educativa, objeto de estudo da disciplina de estágio 1. E nas práticas pedagógicas, didáticas e metodológicas no ambiente escolar, tem a tecnologia como um aliado que modifica totalmente a prática do professor e a aprendizagem dos estudantes. Hoje trataremos especificamente das questões relacionadas ao diário de bordo. Sua função é o registro detalhado, panorâmico e geral da prática educativa. Também compreende o avanço na abstração e na classificação dos processos de ensino-aprendizagem. Os registros devem procurar reproduzir com a maior exatidão possível, pois temos o envolvimento da prática docente, das relações, das percepções e os comportamentos dos alunos, e o uso do tempo e do espaço e a organicidade da classe. Para a realização do seu registro, a sua organização é fundamental. 1. Você pode optar por um caderno único e exclusivo para essa função. 2. Ou você pode digitar em um documento do Word o roteiro obedecendo a formatação padrão da disciplina. Você vai ver mais adiante. Vejamos um instrumento, diário de bordo. Para isso, você deve seguir as orientações de uso para a coleta de dados na prática docente em observação direta. No momento da observação direta das práticas educacionais e para o ensino de computação, é importante entender aquilo que ocorre por detrás da intervenção docente, trazendo os conteúdos para o espaço da sala de aula. Ter o compromisso de adentrar pela primeira vez em sala de aula para o desenvolvimento obrigatório de 10 horas aulas de observação direta. Aqui é você buscar analisar à luz das teorias, as concepções estudadas, as quais você tem as leituras e vídeos para a sua compreensão no AVA, para que você possa articular entre a teoria e a prática em suas anotações. E, por fim, estar de posse do roteiro das questões do diário de bordo. Muito embora o roteiro do diário de bordo, de observação direta, varie de professor para professor, o aplicado nessa primeira fase do estágio 1 é esse. Como eu disse há pouco, se você optar por um caderno, você fará a transcrição manual ou um download para imprimir e colar no seu caderno. Ou ainda, abre-se um documento com esse roteiro no editor de texto Word, e digita-se fazendo o registro. Salve-o, procurando ter uma ordem nos arquivos. O que compõe esse diário de bordo de observação direta? Ele tem um cabeçalho com o seu nome, a data, a disciplina, o nome da escola ou colégio e a aula 1, 2 até a 10ª. Podendo ainda inserir, se desejar, o local, exemplo, sala de aula, laboratório, biblioteca, etc. Os sujeitos envolvidos e observados, exemplo, são 10 alunos e a professora.
Qual é o horário de início dessa observação? Exemplo, 15 horas e 20 minutos. Horário de término da observação. Exemplo, 16 horas e 10 minutos. Duração total da observação, 50 minutos. Durante as observações, responder às questões. 1. Conhecimentos da disciplina trabalhado durante a aula. 2. Aspectos do conteúdo que pareçam interessantes aos estudantes. 3. Aspectos tecnológicos inseridos, utilizados, apropriados durante a aula. 4. Relato breve de como ocorreu o andamento da aula. 5. Concepção educacional vigente durante a aula. 6. Aproveitamento da aula pelos estudantes. E 7. Que alterações ou modificações você faria para trabalhar aspectos da área de ensino de computação nesta aula? Os diários de bordo têm um caráter descritivo, em que o aluno estagiário escreve e deve corresponder com a maior fidelidade possível ao que realmente ocorreu nas observações. Então, aquilo que está descrito deve corresponder ao que ocorreu na realidade, sem juízo de valores e sem interpretações. Portanto, nessa perspectiva, quanto mais detalhes, melhor, não sendo sucinto e nem registrar uma síntese do assunto observado na hora da coleta dos dados. Agora, uma observação. Embora você tenha optado por desenvolver o estágio individual, em duplas ou em trio, o registro do diário de bordo é individual. No correr da disciplina de estágio 1, você terá maiores informações sobre as atividades finais, as quais deverão ser entregues presencialmente e no AVA, até o dia 15 de junho do corrente ano. Teremos o seminário com o tema Um relato das práticas desenvolvidas no estágio. Para isso, verificar as orientações e critérios de apresentação do seminário presencial, bem como determinadas atividades realizadas nas 3 unidades valerão em substituição como prova final. Nesse caso da unidade 2, serão as atividades 5 e 6. Acadêmico, chegou o momento de você incorporar a formação profissional como docência. Nesse aspecto, é necessária a compreensão de como se efetiva, de fato, a docência durante o processo de formação inicial. O sociólogo e filósofo canadense Maurice Tardif também se questionava sobre o processo formativo de um professor pela docência. Ele apresenta algumas respostas e caminhos em sua obra intitulada Saberes Docentes e Formação Profissional. Procure lá no AVA, que está lá. Bem, chegamos ao final desta videoaula e lembro a você de que se organize com relação aos estudos, toda a documentação do estágio, as atividades no AVA, o estudo tem um prazo para entrega. Não se esqueça de ler todo o material antes de realizar as atividades propostas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu tutor EAD e ou com as professoras, via fórum de dúvidas. Fique de olho no fórum de notícias, pois as informações das professoras e ou da coordenação de curso serão de suma importância. Novamente, lembramos a você para não deixar nada para a última hora. Essa disciplina diferencia-se das demais que você já cursou até agora, muito embora a duração dela seja o semestre todo. Desejamos a você um ótimo semestre, estaremos à sua disposição juntamente com os tutores EAD.